Graça e paz, irmãos. Isaías, capítulo 66, versículo 8, diz assim: Quem jamais ouviu tal coisa, quem viu coisas semelhantes, poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez, mas Sião esteve de parto e já deu à luz os seus filhos. Meus prezados irmãos, meus prezados amigos, hoje é 29 de novembro de 2017, portanto hoje está completando no calendário gregoriano 70 anos da Resolução 181 da ONU, que criou o Estado de Israel no dia 29 de novembro de 1947, numa Assembleia Geral ali da ONU. O brasileiro Oswaldo Aranha, ele deu um voto ali a favor do Estado de Israel. Em cumprimento a essa profecia, quem jamais ouviu tal coisa, quem viu coisa semelhante, poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez, mas Sião esteve de parto e já deu à luz os seus filhos. Então ali naquele dia ali, 29 de novembro de 1947, a figueira brotou. Sião deu à luz os seus filhos. Os judeus estavam dispersos desde o ano 70, quando Tito sitiou Jerusalém e dispersou os judeus, matou milhares de judeus e dispersou os judeus. Então os judeus viviam espalhados no mundo afora. Em 1945 terminou a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha perdeu a guerra, né? As forças aliadas viram o mal que Hitler, o carrasco nazista, havia feito ao povo judeu. Hitler havia assassinado 6 milhões de judeus na Segunda Guerra. E nós sabemos que Hitler foi um tipo perfeito do anticristo. Se os irmãos quiserem, estude um livro, chama Hitler, o quase anticristo, do Dr. David Hunt, né, do saudoso David Hunt, que já dorme com o Senhor, né, da chamada da meia-noite. David Hunt, ele escreveu esse livro, né, Hitler, o quase anticristo. Ali ele fala muitas coisas profundas sobre esse cidadão. Hitler foi um tipo perfeito do anticristo. Então Hitler, ele assassinou 6 milhões de judeus na Segunda Grande Guerra. Então em 1945 terminou a Segunda Guerra, né? As forças aliadas, vendo o mal que Hitler havia feito ao povo judeu, então em uma reunião na ONU, a Organização das Nações Unidas, né? Então foi criado em 1947, 29 de novembro de 1947, foi criado então o Estado de Israel. Brotou-se a figueira. E em 1948, né, 14 de maio, então, houve-se a declaração da independência de Israel. Mas o dia mesmo do nascimento de Israel, o documento oficial, foi no dia 29 de novembro de 1947. Muitas pessoas acham que foi 14 de maio. 14 de maio foi a guerra da independência de Israel. Israel até então, até 14 de maio de 1948, era colônia britânica, porque a Inglaterra, ela havia colocado os turcos otomanos para correr desde 1917. Desde 1917 e em 1947, então, quando foi criado o Estado de Israel na ONU, na Organização das Nações Unidas, na Resolução 181, a Inglaterra depois ela desocupou Israel em 1948, na Guerra da Independência. Mas até então Israel ela era colônia inglesa. Mas o nascimento mesmo, o documento oficial é o que vale, é o que foi criado na ONU.
com o voto de Oswaldo Aranha, foi criado o Estado de Israel. Meus irmãos, isso é muito importante para nós que somos cristãos, nós que somos a igreja de Jesus, estamos olhando para os acontecimentos, nós precisamos de estar antenados, nós precisamos de olhar para a figueira é Israel. E o Senhor Jesus, ele manda nós aprender a parábola da figueira. E nós sabemos que Jesus, ele disse que não ia passar a geração da figueira, a geração de Israel. Então esta é a geração que vai ver o arpazo. Uma parte vai ser arrebatada dessa terra, a outra parte vai ficar na grande tribulação, vai ver a ascensão do anticristo, a grande tribulação e a segunda vinda na parousia em Jerusalém. E Jesus, ele nos dá essa indicação da época. Ele disse que não passaria a geração. E nós sabemos que uma geração bíblica, ela é o tempo de vida do homem na terra, conforme o Salmo 90, versículo 10. Uma geração, ela é de 70 a 80 anos. Então, portanto, hoje fecha os 70. Nós temos praticamente 10 anos para cumprir as profecias bíblicas, arrebatamento, a ascensão do anticristo. Esta é a ordem cronológica de Deus, né? O próximo evento é o arrebatamento, a ascensão do anticristo, grande tribulação e segunda vinda em Jerusalém. Nós temos 10 anos praticamente para acontecer isso. E nós sabemos que a grande tribulação, ela é de 7 anos, conforme Daniel 9, versículo 27. Então, meus irmãos, está muito próximo à volta de Jesus para a igreja. O arrebatamento da igreja, ele é iminente, ele pode acontecer agora. Ele pode acontecer nesse momento. Jesus disse que não passaria a geração da figueira. Então, ele estipulou esse prazo de 80 anos para cumprir essas profecias. De 80 anos do Estado de Israel. A geração é de 70 a 80, conforme. Então, da agora em diante, é canseiro e enfado. Hoje fecha os 70, faltando 10 anos, que são exatamente os 10 anos que são câncer e enfado, que vai ser acoplado aos 7 anos da grande tribulação. Então, meus amados irmãos, isso é importante para nós. A igreja de Jesus, ela precisa de estar atenta, a igreja precisa de estar ligada. Porque o Senhor Jesus, ele disse que não passaria a geração da figueira, a geração que brotou em 29 de novembro de 1947, né? Interessante que no mesmo ano de 29 de novembro de 1947, houve dois achados muito importantes que apontam para o fim, né? Deus, ele está falando de todas as formas. E foi exatamente em 1947 que foi encontrado os pergaminhos do Mar Morto com os rolos do profeta Isaías. E nós sabemos que Isaías foi um dos profetas que mais falou acerca do Messias. Que Deus estava dizendo ali em 1947, através daqueles achados ali, daqueles documentos ali. Deus estava dizendo o seguinte: o Messias está vindo. A contagem para a chegada do Messias começou ali em 47. Então Israel estava disperso, Israel precisava de uma terra, Israel precisava de um local, né? O povo judeu hoje existe, a terra existe, Jerusalém existe. O templo vai ser reconstruído. Então, para quê? Para que o Messias volte. Então, o objetivo foi esse. Quando David Ben-Gurion, ele colocou as mãos no muro das Lamentações, ali em 67, quando Jerusalém foi ali reconquistada, né? Desde Ben-Gurion ele disse o seguinte: nós voltamos para que o nosso Messias volte. Então, meus amados irmãos, nós temos visto essas profecias se cumprindo, né? Israel hoje é a terra que brotou em 47, é a terra que manda leite e mel, é a figueira que brotou. Jesus disse que a figueira brotaria. E em 1947 ainda teve um outro achado interessante. Um grupo de alpinistas, né, sobrevoando ali o Monte Ararat, na Turquia, eles encontraram ali vestígios da Arca de Noé também. E nós sabemos que a Arca de Noé, ela é um tipo do povo judeu, né?
Ou seja, Deus estava falando algo ali, né? Da mesma forma que a arca, ela foi sinal de Deus para o mundo antigo, Israel é sinal de Deus para o mundo atual. Aquele grupo de alpinistas ali, explorando ali o Monte Ararat, na Turquia, eles encontraram ali vestígios da Arca de Noé. E eles fizeram ali os testes carbono 14 na Universidade de Oxford, na Inglaterra, e aí eles dataram, né? O teste carbono 14 é para datar, né, fósseis antigos, manuscritos antigos. Então fizeram o teste carbono 14, né, daqueles materiais, aquelas madeiras, né, talhadas à mão que encontraram no Monte Ararat, né, na Turquia. E ali eles dataram ali, né, com cerca de 5 mil anos, é exatamente o tempo, né, de Noé. De Noé até nós tem 5 mil anos, mais ou menos. Então, meus irmãos, Deus está falando de todas as formas, Deus está nos advertindo. Então hoje é uma data importante para nós. 70 anos da resolução 181 da ONU. Vamos ficar atentos, vamos estar em oração, vamos estar em jejum, vamos estar em meditação, porque o rei vem. Ele disse que viria e ele vai vir, ele vai cumprir. Ele disse que passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém, meus amados? Que Deus abençoe a todos e que o Espírito Santo de Deus nos dê a graça, nos dê a vitória, nos ajude em nome de Jesus. Amém.